Salve, gente, tudo certo? Questãozinha FCC para a prova do TRT4, Cargo de Técnico Judiciário. A gente tem ali uma parte de um texto com alguns verbos sublinhados, tá? E aí, olha o enunciado. No trecho acima, o narrador relata alguns fatos ocorridos no passado, tá? Vamos ver quem são esses fatos? João Brandão foi ao aeroporto internacional para abraçar um amigo dileto, que viajava com destino ao Paraguai. Dois verbos no passado. Foi e viajava. Pessoa comum despedindo-se de pessoa comum. Mas acontecem coisas. Gente, esse acontecem é um grifo da prova, mas ele não é um verbo no passado, tá? Não é um verbo no passado, ele é um verbo no presente, mas acontecem coisas. Alguém, informado da viagem, pedira ao amigo que levasse uma encomenda à Assunção. Então, tirando o acontecem, todo mundo aí tá no passado. Certo? Todo mundo aí tá no passado. Vamos fazer uma revisão sobre o passado? Tá? Vamos fazer uma revisão sobre o passado. Olha só. Primeiro lugar, nós temos três tipos de passado na língua portuguesa. O pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Isso no chamado modo indicativo, que é aquele que denota certeza. O levasse, que está ali, é o modo subjuntivo, e eu já falo dele. Mas vamos falar principalmente da ideia de modo indicativo, perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E como é que a gente faz para diferenciar um do outro? Presta atenção no uso que o radical da palavra perfeito tem em cada um deles. Então, em primeiro lugar, gente, pretérito perfeito, ação pontual no passado. Eu estudei para a prova. Se eu não tenho mais informação a respeito da duração do evento, eu estudei mais para a prova, sabe o que isso significa? Eu estudei mais para a prova, que é uma ação pontual. Certo? Que é uma ação pontual. Eu estudei mais para a prova. Certo? Então, por isso que ele é perfeito. Ele não tem marca, ele indica um intervalo delimitado de tempo. Já o pretérito imperfeito tem esse nome, porque se eu não tiver outra marca no texto, eu entendo que ele denota uma ação contínua que eu não consigo entender a frequência ou a fronteira dela. Começou em algum lugar, terminou em algum lugar, eu sei que ela dá a ideia de hábito ou repetição, mas eu não sei quantas vezes. Na frase que eu coloquei como exemplo, eu tenho um adjunto adverbial que expressa isso. O todos os dias, eu estudava todos os dias. E aí é uma ação no passado que me fala da minha rotina, nesse caso diária. Ele é imperfeito, porque se ele não tem um acompanhamento de um adjunto adverbial assim, ele marca só um fato que é cíclico, certo? E o que é o pretérito mais que perfeito, gente? Ele é mais que perfeito porque ele é um pretérito mais passado do que o pretérito perfeito, do que todos os outros. E ele indica uma ação que ocorreu no passado e que é anterior a outra, que é essa forma aqui, ó. Quando ela chegou, eu já estudara, ou tinha estudado. Na linguagem diária, a gente usa mais o tinha estudado do que qualquer outra coisa, certo? Eu já tinha estudado o conteúdo, tá? Então, o que a gente tem aqui é o pretérito mais que perfeito. Essa é a diferença entre os três no indicativo. Perfeito, ação pontual. Imperfeito, ação contínua. Mais que perfeito, ação anterior a outra no passado. É um passado mais passado do que o outro passado. Beleza? Normalmente a gente usa o tinha ou havia estudado. Mas aqui, pelo visto, a gente não tem o tinha ou havia estudado. Quem é que a gente vai ter? O levasse. Pedir ao amigo que levasse uma encomenda. Isso aqui é uma ação passada hipotética. Certo? Uma ação passada hipotética. Isso é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O foi, da alternativa B, o foi é um verbo no pretérito perfeito. Olha ali, ó, foi ao aeroporto. A ideia de ação pontual. O viajava, que está ali, um amigo que viajava para o Paraguai. O viajava é uma forma de pretérito imperfeito, de uma ação contínua. Certo? O acontecem, como eu te falei, é um verbo no presente. Não pode ser ele o cara. O acontecem é um verbo no presente. Quem sobrou ali, gente? O pedira. E olha como ele está sendo usado na frase. Alguém informado, mas acontecem coisas. Alguém informado da viagem que o amigo do João Brandão ia fazer, pedira ao amigo, ou seja, pediu antes daquele momento da despedida, sim ou não? Um passado anterior ao outro. Pedira, ou se tu quiser usar esse formato aqui, ó, tinha, havia pedido.
o pedira, que significa um fato anterior a esse tempo, que é o pretérito mais que perfeito. O nosso gabarito, gente, realmente é a alternativa E.